Paz do Senhor, querida Igreja. Provérbios, capítulo 23. E eu quero ler convosco os versos 31 em diante. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos estarão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Salomão está aqui falando de aparências, de ilusões. Uma outra passagem está em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 7, em que Paulo diz: porque julgas tu as coisas pelas suas aparências. E é isso que eu queria falar hoje. Quero falar hoje de aparências. E o tema da minha mensagem de hoje, do meu sermão, é a prisão da ilusão. A prisão da ilusão. Curioso que eu fui buscar este tema. E este tema não pode ser mais atual nas nossas vidas. Eu gosto muito de ver fotografias em que me trazem temas de ilusão de ótica. Já viu uma fotografia dessas? Por exemplo, aquela fotografia das caras, em que parece que a gente se afasta e os olhos da pintura vão atrás de nós. Isso chama-se, é uma pintura, mas que ao mesmo tempo nos dá uma ilusão de ótica. Existem outras figuras que, quando intercaladas, nos dão impressão de movimento. Ou figuras pintadas de forma a parecerem duas ou mais imagens dentro de uma só. Você sabe do que eu estou falando? Eu gosto disso. Isso são apenas jogos visuais e que não nos prejudicam, não nos levam ao engano, porque nós sabemos que aquilo é uma arte que está implementada numa tela e que produz esse efeito. Essa ilusão também não nos mantém presos. Nós não ficamos obcecados, nós não ficamos presos, nós não ficamos maravilhados. E quando eu quero aqui falar de ilusão, é porque este tema é uma das maiores doenças do homem e da mulher comum nos dias de hoje. Você hoje pode andar na ilusão e não sabe. Se calhar ao final desta mensagem, você vai dizer assim: pastor, essa é a história da minha vida. Essas são as cadeias que me prendem no dia a dia. A definição de ilusão quer dizer engano dos sentidos, do espírito ou do pensamento, que nos faz tomar a aparência pela realidade. Você sabe qual é que é a diferença entre dois copos iguais, mas uma contém um vinho puro, bom, e na outra a mesma marca do mesmo vinho, mas azedo? Você sabe distinguir a diferença à distância? Não. Porquê? Porque aparentemente eles são bons. A cor é bonita, a textura do líquido. Só quando você só vai conseguir ver a diferença quando você provar um e outro. Você está a entender? Definição é uma coisa que não tem existência real. É apenas um ideal. É uma ideia que nós fabricamos. É um devaneio. É uma fantasia. É uma imaginação. Isso são ilusões. Ilusões também são chamadas de utopias.
Este palavrão quer dizer que é uma esperança irrealizável. Você espera alguma coisa que nunca vai acontecer. É um local ou uma situação onde tudo é perfeito. Eu conheço uma porção de gente, homens e mulheres, que andam hoje, em pleno século XXI, vivendo no país da Alice das Maravilhas. Elas não têm noção que estão vivendo uma coisa irreal, uma coisa que foi fabricada pelo seu próprio imaginário. Nós podemos nos iludir com uma situação, nós podemos nos iludir com sentimentos, nós podemos nos iludir com alguém, mas geralmente isso nos traz consequências terríveis para a nossa vida. Nós estamos presos e não sabemos. A fase final da ilusão é a desilusão. Quanto mais você andar iludido, mais você vai ficar desiludido, decepcionado, desapontado, desenganado. É completamente drástico para a nossa vida quando nós acordamos num sonho desses. Quantas vezes nós dizemos: o que é que eu tenho andado a fazer toda a minha vida? Parece que estava tudo à minha frente e eu não via. Você não via porque você andava preso pela prisão da ilusão. Você andava algemado. Os seus tornozelos, você não podia se movimentar porque a ilusão o aprisionava. O pior da ilusão é a prisão que ela nos causa. Porque você pode ser um homem livre, feliz, alegre, mas preso dentro da prisão, da ilusão, preso dentro da parede do pensamento. Você pode ter tudo na vida, mas o seu pensamento está aprisionado. Tudo aquilo que você pensa vai cair lá. Você não consegue se libertar desses pensamentos. Você acorda a pensar nisso, almoça, janta a pensar nisso, deita-se a pensar nisso. Isso chama-se um homem aprisionado pela prisão da ilusão. E existem vários tipos de ilusão prejudiciais para a nossa vida. Eu quero só falar 3 ou 4. E a primeira é a ilusão pela aparência. Aquilo que os nossos olhos veem são absorvidos automaticamente pelo nosso cérebro. E se você não tem um cérebro, um pensamento cristão, um pensamento são, tratado e lavado pela palavra, você vai absorver tudo aquilo que os seus olhos carnais observam. Curioso, você já tinha pensado nisto? Como tanta gente que eu conheço que anda absorvido por aquilo que vê. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, temos a história de a unção de Davi. E diz assim o verso 7: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O que é que aconteceu aqui? Samuel foi designado por Deus, vai lá à casa de Jessé, porque Saul anda-se a portar mal, e eu vou ungir o novo rei para Israel. E Samuel, profeta obediente, profeta de Deus, ouvindo da voz de Deus, ele pega no chifre, cheio de óleo, e lá vai ele para a casa de Jessé. E quando ele entra em casa de Jessé, ele diz: Jessé, chama os teus filhos, de um deles vai sair o próximo rei de Israel. Jessé esfregou as mãos, claro, qualquer pai esfregava as mãos, e apresentou o mais velho, musculado, cheio. E Samuel olhou para o moço, um moço de estatura bonita, bom porte. Qualquer um de nós dizia: é este, bem apresentado. Só que Deus disse:
Não atentes para a aparência. Não é o que os teus olhos veem, mas é o que o coração dele me mostra. E assim foram passando os 7 à frente de Samuel, e Samuel suava. Mas o que Deus é este? Qual é que ele vai escolher então? Já passaram todos os mais bonitos. Quando passou tudo, Samuel ficou, mas Deus ainda não falou. Será que Deus se enganou? Já sei, ainda há mais algum? Pois é, o pequenininho, o Davizinho, está lá a pastar ovelhas. Eu imagino, meus amados irmãos, o choque de Samuel. Porque Samuel estava aprisionado pela aparência. Samuel estava a julgar a Deus pelo aquilo que os seus próprios olhos viam. E o que ele tinha visto é que o melhor, a nata da família de Jessé, já tinha passado toda. Quando Davizinho chega, pequenininho, de singela estatura, cheirar a ovelha, e Deus diz: Davi, uns que é este? Samuel deve ter dito, mas já não percebe nada. Porquê? Porque ele ficou desapontado, ele ficou desiludido. Existe um ditado que diz: não julgues o livro pela capa, porque geralmente a capa pode ser muito bonita, mas o que está lá dentro é só asneira. Alguns leitores, já tenho visto, assistido, às vezes vou à paparia lá em Corteira, ou outras vezes estou na secção de livros lá no Modelo, e gosto de dar uma vista de olho, eu gosto de ver as novidades. E às vezes vejo lá leitores que só levam os livros que têm a capa bonita. Eu faço ideia da desilusão que eles vão ter quando chegarem a casa. Porque é isso que nos leva à prisão da aparência, à ilusão da aparência. Leva-nos à desilusão. Alguns publicitários, e nomeadamente a indústria publicitária, ela inventa, cria embalagens cada vez mais bonitas, mais atraentes, porque é pela embalagem que as pessoas compram. As pessoas não estão para aí nem viradas para o que está dentro da embalagem. A embalagem é bonita, leva-se o produto não vale nada, mas a embalagem é bonita. Você está a entender isto? Assim é você e eu. Você pode ser uma embalagem muito bonita, mas o interior não vale nada. Mas é o interior é que Deus vê, não é o exterior. Mas o homem só consegue ver o exterior. Fica aprisionado por uma ilusão de aparência. Uma embalagem muito bonita, mas um produto muito ruim. Eu não me canso de contar esta história. Muitos anos atrás, eu cantava no coro da minha igreja. Era uma igreja enorme, 400 e tal lugares sentados. Muitas vezes enchia, de manhã e à noite. E a entrada ficava ali ao fundo e o palco ficava assim de canto, e a gente estávamos assim num canto do palco. E existia lá uma senhora que era uma cidade de metalúrgicos, pessoas rudes, homens habituados a trabalhar ferro na fundição, pessoas que não tinham cultura nenhuma e aparência de muito menos, pessoas com aparência queimada, aparência velha, destruída. E ela havia lá uma irmã que, assim que ela entrava na igreja, ao domingo, passado um bocado ela começava a chorar. Porque lá fora estava o marido a dizer mal da igreja, a dizer mal dos pastores, a dizer mal da mulher. E ela, possivelmente, eu não sei, mas possivelmente, ela chegava à casa e comia algum pudim que não gostava, por causa da igreja. E isto durou por várias semanas e meses. E há uma altura que o nosso pastor estava ali assentado, onde está a Sara, e a gente estávamos os 4, no grupo de 4, do louvor, e quando eu olho para a porta, quem é que eu vejo? O camarada. E assim, bom, até aqui a fita tinha sido lá fora, mas agora já cá está dentro. E isto vai dar bronca, porque ele está com cara de poucos amigos, ele é feio, a aparência dele é horrível,
E isto, coisa boa não vai dar. E nós estávamos a cantar um louvor qualquer, que já não me lembro. E quando eu olho outra vez para fora, o homem estava sentado. Eu fiquei... qualquer coisa que não estava a passar bem. E qualquer coisa fora do normal. O louvor continuou. Quando eu vejo o homem dos joelhos chorando, disse, não acredito nisto. Nem a própria mulher já acreditava. Resumindo a história, ele continuou a ir à igreja. Sabe o que aconteceu? Foi tirar o curso de pastor comigo. Mas aparentemente ninguém dava nada para aquele homem. Você está a perceber o que eu estou dizendo? Não se deixe aprisionar pelo aquilo que você vê. Julgar uma pessoa pela aparência é algo extremamente comum. É normal. O homem que está bem vestido, de fato e gravata, é sempre o mais importante, é sempre o Senhor. Mas é que o homem que está vestido de fato e gravata nem sempre é rico. E aquele que veste mais simples nem sempre é o pobre. Você está entendendo? Aquele que fala bem, tem uma conversa fácil, é brincalhão, nem sempre é aquele que é boa pessoa. E aquele que é calado e quieto, nem sempre é o antipático. Aquela pessoa que é bonita, aquela mulher que é bonita, que é linda, nem sempre é mais limpa. E eu, quando digo mais limpa, eu refiro-me ao coração. Aquela marca de roupa que você gosta, que você vê lá nos reclames publicitários, os sapatos de marca, o perfume caro, eles podem impressionar e enganar a muitos, mas não impressionam nem enganam a Deus. Aquilo que impressiona a Deus é um coração quebrantado. Aquilo que impressiona a Deus é aquele que se desprende de tudo para agradar o Deus Altíssimo. Samuel, ao ungir o novo rei, ou até chegar a Davi, ele julgou todos os filhos de Jessé pela aparência. Mas Deus o adverte: Samuel, para, Samuel, tu estás a cair num erro muito grave, porque eu não julgo como julgam os homens. Eu olho para o coração e não para aquilo que está no exterior. Eu não olho para a embalagem. A aparência causa ilusão aos olhos humanos, e levando-o a crer que uma pessoa é de certa forma, quando na verdade é uma pessoa totalmente diferente. Viver na ilusão da aparência é uma prisão complicada e perigosa. Deus mandou Samuel ungir aquele que era o mais desprezado por seus irmãos. E você repare que, se você for ler a história de Davi não comia em casa do pai. Davi comia com as ovelhas, porque ele era o menor, era o mais desprezado e era ruivo. E aquele que nascia naquela época com o cabelo ruivo era sinal de maldição. Logo aí ele já estava excluído à partida. Mas aquilo que o homem exclui, Deus inclui. O rapaz tinha a aparência de pastor, mas tinha o coração de um rei. Amém, igreja? Não se importe que, se algum dia você for desprezado, porque eu estou cansado de dizer, Deus não está minimamente importado pelo seu corpo. Deus não está importado se você é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, se tem um caroço na orelha, se não tem. Não, Deus não está nem para aí virado. O que Deus está importado é a sua alma, é o seu coração. Porque é esse que lhe importa. Quando Cristo vier na sua glória, o seu corpo vai ser transformado. Não é esse corpo, é o outro. É um corpo de glória. Amém, igreja? Então não julgue ninguém pela aparência, porque ela veste ou porque ela é. Muitas vezes você está vendo uma pessoa sorrindo. Você diz: que mulher, que homem feliz. Pois é, mas o coração dele está chorando. Você só olha para aquilo que vê. A aparência mostra felicidade, mas o coração revela tristeza, e essa tristeza só Deus a vê. Quando você estiver preso à ilusão,
que a aparência de uma pessoa lhe causa, você deixará de conhecer a pessoa que realmente essa pessoa é. Você percebeu o que eu disse? Quando você faz uma imagem de alguém porque julga pela aparência, você deixa de ter a possibilidade de conhecer a pessoa como ela é verdadeiramente. O seu interior, o seu caráter, o seu modo de estar. Pessoas podem enganar Deus. Pessoas enganam pessoas, mas pessoas não enganam a Deus. A segunda ilustração que eu queria dar, a segunda ilusão, é muito comum. E eu tenho um filho, vai fazer agora 17, 16, e ele vai caminhar para esta ilusão. É, pastor? É. Eu também a vivi. Você também a viveu. É paixão. Estou apaixonado. É a ilusão dos sentimentos. É muito fácil nós nos iludirmos sentimentalmente. Os que se prendem aos sentimentos, à ilusão dos sentimentos, eles criam uma ilusão com alguém. Agora já não é de alguém, é com alguém. E algumas vezes o outro ainda vai alimentar essa ilusão constantemente. Por exemplo, se um rapaz olha para uma moça, e você pensa que as mulheres não gostam de ser observadas, está enganado. Se o rapaz olha para uma moça, assim com um olhar um bocadinho mais diferente, ela vai começar logo a pensar que ele se interessou por ela. E veja que aqui há um choque de ilusões. Um está iludido, mas o outro também. Porque um ilude-se com aquilo que vê e o outro ilude-se com aquilo que pensa que o outro sente acerca dela. Você está a entender isto? Isto é uma cadeia, é um choque em cadeia. Se ele não olha mais para ela, o caso terminou. Foi só uma coincidência. Não, ele não estava nada interessado em mim. Não, eu até estou gorda, tenho uma perna gorda. Não, quem é que se vai interessar por mim? Isto se ele parou de olhar. Agora, se ele não para de olhar, se ele vai continuando a olhar, a observar, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele está iludido porque gosta dessa moça. E a moça vai começando a ficar iludido porque ela cria uma história mental de como é que será, sem ser, a relação com esse moço. Você está a entender? É assim, você já sentiu isso? Eu já senti isso. Eu começo a pensar, se ela está interessada em mim, olha, vou já preparar isto, vou passear com ela, vou ao cinema, vou à praia, vou jantar, e não sair do sofá. Mas o filme começa a trabalhar na mente de uma possível relação, sobre as coisas que gostaria de fazer, os presentes que gostaria de dar, toda uma ilusão a respeito disso. Isso é perigoso. Você pode dizer assim, mas isso é normal. Não é normal. É normal num homem ou numa mulher que não é cristão. Agora, num homem que não é cristão, isso é normal. Num cristão, não. Porque o cristão, a mente do cristão está trabalhada pela palavra. A mente do cristão está preparada para esses desvios de pensamento. Nada acontece, o rapaz deixa-se estar quieto, o rapaz é tímido, não acontece nada, e ela então passa a ter sentimentos por ele, agora começa ela a trabalhar nele. No fim das contas, estão os dois presos. Isto é ilusão, é irreal. É uma ideia que nós construímos na nossa mente que não corresponde à realidade. Por exemplo, por que é que você acha que muitos casamentos são destruídos? Não é porque os casais se deem mal. É porque alguém construiu uma ideia sobre o outro, ou com o outro, que parece que aquela ideia que é melhor do que aquilo que tem em casa.
E aí surge a separação. Mas no fim e ao cabo, depois, muitas vezes acontece que isso não vai dar em nada. A pessoa se prende a uma ideia do que pode vir a acontecer, pois é alimentada na ilusão, no pensamento e não na realidade. Você diz assim: pastor, mas este assunto para sermão de uma igreja, isso era bom, era para uma conferência escolar. Acha? Sim. Então deixe terminar. O problema neste tipo de ilusão dos sentimentos, é que é o desejo de que em algum momento o que acontece apenas na nossa imaginação, ele se torne realidade. E neste caso, o que prende uma pessoa a este tipo de ilusão não é o sentimento que mantém para o outro, mas sim a ilusão de que o outro nutre um sentimento por ele. Por outras palavras, eu fico preso a um sentimento, não porque eu amo alguém, mas é porque eu estou desejoso que ela me ame. Porquê? Porque eu fui alimentado. A minha ideia foi construída. Deixa que eu lhe faça uma pergunta esta noite. Você consegue morar num castelo construído numa nuvem? Não, pai, não. Essas ideias que eu disse agora são castelos construídos em nuvens. São castelos que não se deve nem sequer tentar morar neles. Talvez a liberdade e a felicidade que esta ilusão nos causa satisfaçam alguém que não percebe que enquanto vive na fantasia perde a oportunidade de viver o real, que embora possa não ser perfeito, mas é onde há vida e movimento. Enquanto eu estou vivendo numa ilusão, eu não estou minimamente preocupado em viver a realidade. Pastor, mas esta realidade é um bocadinho mais negra. Mas escute, mas esta realidade um bocadinho mais negra é viva, é real, tem movimento, produz coisas, produz objetivos. E enquanto a pessoa que está iludida a não aceitar a realidade, ela vai estar sempre em desequilíbrio mental, emocional e espiritual. Nunca está equilibrado. Ora está ansioso, ora está desanimado, ora está desanimado, ora está ansioso. Pois entrar e sair neste mundo imaginário poderá causar reações físicas, psicológicas e que vão causar traumas. Pessoas que se suicidam. Pessoas que tentam acabar com a sua vida porque acordaram do sonho. Só a mão de Deus pode curar estes traumas. Muitas vezes nem os psicólogos, muitas vezes nem os medicamentos. Só mesmo Deus, trabalhando o nosso pensamento, trabalhando a nossa alma, é que vai retirar estes traumas físicos e psicológicos da nossa vida. O mais difícil na prisão sentimental é que você pode entrar e sair da ilusão mentalmente, mas sentimentalmente você vai continuando a vivê-lo. É o tal bater no coração. Eu até posso esquecer, mas de um momento qualquer me vem aquele sentimento, aquela saudade de uma coisa que nunca passou da minha mente. Amém, igreja? Você está a entender até aqui? A ilusão sentimental não é amor. A ilusão sentimental são castelas de areia que são desfeitas pelo vento. Amém? Não pense que isto é amor. Paixão não é amor. O estar apaixonado não é amor. É ilusão sentimental. Porque amor só se cria quando nós conhecemos a pessoa em questão. E enquanto você está pensando, você não a conhece.
a Bíblia diz que o amor, entre outras coisas, ele não é leviano. Ou seja, ele não é imprudente, ele não é insensato. Se alguém está sendo insensato em alimentar sentimentos que não têm pretensão de ter com você, ou seja, se alguém está alimentando só ilusões mentais e que não está minimamente interessado em tentar conhecê-lo melhor, conhecê-la melhor, isso não é amor, isso é uma prisão sentimental. Paulo nos fala isto em 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Estas características deste tipo de amor não têm nada a ver com pensamento, tem a ver com conhecimento, que é totalmente diferente. Você só começa a amar desta forma, você só começa a nutrir um sentimento parecido a esta forma quando você começa a conhecer a pessoa. Amém, igreja? Isto é a prisão da ilusão sentimental. Mas ainda existe outro tipo de ilusão, que é a ilusão do vício. E geralmente a ilusão do vício é consequente à ilusão sentimental. Parece que um puxa o outro. E olha que eu vou lhe dizer uma coisa. Este sermão eu escrevi-o com muito à vontade, porque eu já vivi isto. Amém? Eu já vivi isto. Por isso, aquele teólogo que me vier dizer que isto é mentira, está totalmente enganado, porque isto faz parte da minha vida. E é por isso que eu estou muito à vontade para falar nisto. E eu creio que este tema é muito útil para as nossas igrejas. Devia ser mais falado, principalmente para os mais jovens. Os mais velhos já têm uma estaleca diferente, caem, mas já não é tão fácil. Agora, normalmente os mais jovens são os que sofrem mais com este tipo de prisão da ilusão. A outra é a ilusão do vício. Há um trecho de uma música que diz assim: confortável ilusão, parece a liberdade e na verdade é uma prisão. Qualquer forma de fugir da realidade, ela demonstra uma deficiência em lidar com os problemas. Repare, como é que isto vai assim? Eu fiquei desiludido com o sentimentalismo. Afinal, descobri que realmente aquilo que eu pensava que não era verdade. E se eu não tiver uma mente trabalhada pela palavra, se a minha estrutura emocional não estiver fundamentada com a palavra, eu rapidamente vou caminhar para a desilusão, para o desânimo, para a frustração. E existem pessoas extremamente fracas que não lidam bem com a frustração, com o desânimo e vão cair no álcool, nas drogas, porque não conseguem enfrentar a realidade, não conseguem resolver o problema que está à frente, têm deficiência. Então, este tipo de ilusão, ela vai funcionar como um anestésico, uma válvula de escape, para que a pessoa passe por algo que o está a incomodar. Você já ouviu aquela expressão que diz beber para esquecer? Pois é. Quando a pessoa bebe para esquecer, ela não quer esquecer o problema, ela quer é deixar de existir. Ela quer pensar que aquilo nunca aconteceu com ele, foi com o outro. E então o escape é o álcool, porque o álcool trabalha como anestésico. Assim como as drogas é igual.
Eles trabalham como anestésico, uma forma de nós nos esquecermos que aquilo está acontecendo connosco. No meio de muitas crises, muitos procuram álcool, muitos procuram as drogas. E tudo isso é uma ilusão. Enquanto as drogas e o álcool estão no auge do seu efeito, eu sou livre. Eu sou um passarinho. Eu faço coisas que nunca faria de mente sã. Eu não tenho problema nenhum. Para mim é mar, para mim é nuvem. Eu estou lá em cima. O pior é quando eu acordo. O pior é quando eu acordo. O pior é quando o efeito passa. Dor de cabeça, corpo dorido, tremuras, e os problemas estão lá todos na mesma. Está entendendo isto? O efeito passa porque esta ilusão, este tipo de saída, ela é passageira e de curta duração. Passa mais rápido esta ilusão do que passa a resolução do problema se for enfrentado. E se o problema persistir, o que é que nós pensamos? Então é preciso uma dose mais elevada. Então vamos beber mais um pingo, ou mais 2 pingos, ou vamos fumar mais um charrinho, ou vamos injetar mais uma soluçãozinha, porque isto é pouco, tem que ser administrado uma dose maior, porque afinal eu não consigo enfrentar o problema tão bem como eu queria. E a pessoa quando percebe estas coisas, ela fica presa não só ao vício, mas fica presa à ideia de que precisa do vício para suportar o problema e ser feliz. Está a entender isto? Eu vivi isto tudo. Até Deus me chamar novamente. Este problema, esta ilusão, este tipo de ilusão, é uma felicidade que nunca existe, não existe e nem nunca vai existir. Nem para a pessoa em questão, nem para os familiares. Este tipo de ilusão não causa problemas só ao interveniente. Este tipo de ilusão vai afetar famílias, vai afetar pessoas, vai afetar amigos, porque vai arrastar pessoas com ela. Nunca é sozinho. É uma decadência fatal, é uma dependência mortal, é uma ilusão com efeito mental que dura pouco, mas que permanece fisicamente. Eu fiz-me entender? Este tipo de ilusão na nossa mente, ela dura pouco, porque o efeito passa rápido. 24 horas, 12 horas, 2 dias, ele vai passar. Mentalmente, ele passa, mas dia após dia, fisicamente, vai ficando cada vez pior. Porque o corpo vai se deteriorar. Destrói o corpo lentamente. Eu assistia muitas vezes, enquanto bombeiro, principalmente nos sextas à noite e sábados à noite, jovens de 14, 15 anos que eu levei para as urgências do hospital em coma alcoólico. Porquê? Porque eles pensavam que esta ilusão da bebida não só lhe resolve problemas, mas ela dá-lhe status, ela dá-lhe posição. Porque só dessa maneira é que ele pode pertencer a um certo determinado grupo. Se ele não beber, não pode integrar esse grupo, então ele bebe para integrar esse grupo. É uma posição, é um status. E quando eles vão ver, quando eles vão acordar, e alguns nem acordam, eles estão nas urgências dos hospitais. Eu moro ao pé de uma grande discoteca. Antigamente era a Cadoca, agora é o Ico, como é que eles se chamam? Todas as sextas-feiras e todos os sábados de manhã, quando eu vou beber café,
fica na 125, é ambulâncias para trás e para a frente. Sabe qual é que é a média de idades dessas pessoas que lá estão? 14, 15, 16, 17, 18 anos. Vai-me dizer assim: pastor, mas a culpa é só deles? Não. A culpa também é dos pais. Quem sabe se no meio desses jovens todos não existem jovens cristãos também? Quem sabe se no meio desses jovens não existem pais desses jovens que são cristãos? Onde é que está o problema? Não atendermos à palavra. Porque esses problemas que nós estamos a falar hoje parece não ter nada a ver com a Bíblia, mas nós já vimos aqui passagens bíblicas. O Senhor nos fala, o que Deus nos está dizendo esta noite, para si e para mim hoje, é para não nos deixarmos dominar por nada que seja ilusório, para não nos deixarmos iludir com nada que não seja real, que não seja palpável, que não seja visível. Em João 8,32, Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhecer a verdade, e esta é a verdade de Deus, não é a verdade do pastor, quando você conhecer a verdade, quando a palavra começar a trabalhar na sua mente, ela vai libertá-lo de toda a prisão da ilusão. Caminhando para o final, eu queria concluir dizendo-lhe que tudo o que traz ilusão é mentira. Tudo o que traz ilusão não corresponde à verdade, você não deve aproveitar. Não acredite em seus olhos. Muitas situações que você tem passado não são aquilo que parecem. Não acredite em tudo aquilo que você vê. O problema gera a ilusão de uma possível destruição. Quando o problema vem à cabeça das pessoas, o primeiro pensamento que as pessoas têm é que estou destruído, estou derrotado, estou frito. Não está nada. Muitas vezes o problema resolve-se fácil e rapidamente. A nossa mente é que não está aberta, não está para aí virada. Creia, meu amado irmão, que você tem um Deus que está acima de todo e qualquer problema. E se o monte que está à sua frente não sair, Deus vai fazê-lo voar. Basta só você crer. Basta só você não ir na onda, não ir atrás, não se iludir, não se enganar. A ilusão, meus amados irmãos, pode gerar um bem-estar momentâneo, mas não é verdadeiro. Não lhe traz lucro, só lhe vai trazer prejuízos e graves prejuízos. Sonhar, planear, esperar em Deus não é ilusão. Ter fé não é ilusão. Ter esperança nele não é ilusão. Lembre-se de uma coisa que eu lhe vou dizer agora, e vou-lhe deixar aqui 3 ou 4 coisas para você pensar. Se isto que eu estou a dizer é verdade ou não. Esperar, confiar, ter fé em Deus não é ilusão. Aquilo que os seus olhos não podem ver, aquilo que é espiritual, não quer dizer que não seja real. Porquê? Porque você não vê uma semente plantada enquanto está debaixo da terra. Mas você sabe que o tempo que ela tem de germinação, alguma coisa vai acontecer. Mas você não está vendo. Porque se você quiser ver, sabe o que é que você vai fazer? Vai destruir a semente. Portanto, você vai ter que esperar, confiar e ter fé que essa semente vai germinar e ela vai sair cá para fora e você vai vê-la crescer. Por isso, aquilo que você não está vendo está a ser real, está a acontecer algo. Você olha para o céu de dia, você vê alguma estrela? Você vê algum planeta? Mas elas estão lá. Mas os seus olhos não veem. Mas elas estão lá. São reais.
Você não vê Deus. Faz-me confusão como é que há pessoas que dizem: eu vi Deus, eu vi Jesus, eu tive uma visão. Eu nunca vi nada de Jesus, nunca vi Deus. Mas eu sei que Ele existe. Porque eu posso senti-lo, eu sei que Ele está aqui hoje. Eu sei que aquilo que eu estou falando hoje não vem de mim. E eu sei que Ele existe, porque eu vejo o que é que Ele tem feito nas vossas e na minha vida. Não é médicos, não há homens, não há médios, não há feiticeiros. Foi Deus. Se você dormiu e se você acordou, foi porque Ele te sustentou. Foi porque Ele é real. Foi porque Ele não é ilusão. A minha oração hoje, meus amados irmãos, nesta mensagem que não parece que não é uma mensagem bíblica, porém é uma mensagem muito importante para nós. Não vale a pena você fazer campanhas, não vale a pena você correntes de oração, não vale a pena você andar em cultos de vigília noturna, de orações, subir aos montes de madrugada. Enquanto você estiver preso na ilusão, nada vai funcionar. Você só vai sair dessa. Você só vai fazer funcionar algo na sua vida quando você conhecer a verdade e a verdade o libertar. Ele é a sua liberdade. Ele é o seu bem-estar. Ele é o seu modo de vida. Amém, igreja? Ficam de pé. Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Como Tu és bom, como Tu és maravilhoso. Como Tu te preocupas, Senhor, com os Teus filhos. Nos dando soluções, nos dando receitas de como viver uma vida boa. Continua, Senhor, nos ajudando a termos conhecimento e sabedoria das coisas da nossa vida, das coisas da vida cotidiana, para que nós não venhamos a ser aprisionados com aquilo que é irreal, aquilo que é ilusório, aquilo que parece que é bom, mas que no fundo nos vai prejudicar física, emocional e espiritualmente. Senhor, Tu sejas realmente a verdade nas nossas vidas, porque nós sabemos, Senhor, que Tu és a verdade e que a verdade nos liberta. Honras eu Te dou, Senhor, glórias eu Te dou esta noite, por esta tão boa palavra que Tu nos deste aos nossos corações. Para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu Te agradeço e eu Te louvo. Amém e glória a Deus.